ela tem um papel fundamental não só para começar a fazer as coisas, mas para continuar fazendo, sempre querendo um resultado melhor. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. Estamos aí indo, para a segunda semana do nosso grande evento de homens que nós tivemos, que foi o Na Brasa. E como eu não perco oportunidades, eu aproveitei que nós tivemos um gigante lá, um amigo, um irmão, nesse evento, e eu falei assim, cara, deixa eu aproveitar para aproximar dele e trazer ele aqui para o nosso Pontes Podcast. Então, você que está nos assistindo, ou você que está chegando aqui agora, você sabe que aqui nós trazemos conteúdos de alta performance. Falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos, falamos sobre família e a importância do posicionamento e da força do homem na nossa sociedade. Então, voltando ali, nós estávamos nesse evento, e quando estava acabando o evento ali, que ele estava sendo impactado pelo evento, eu aproveitei, nós vamos falar sobre isso, aproveitar as oportunidades e o momento certo. Eu chamei ele para estar aqui conosco, e eu tenho certeza que a sua casa, a sua vida vai ser edificada, e você vai aprender um pouco sobre alta performance, sobre vendas, o que é vendas, até onde nós podemos vender. Mas eu vou deixar que ele se apresente melhor, porque eu posso estragar, ou diminuir jamais a grandeza do homem. O nome dele é Thiago Borinelli, ele é casado com a Rebeca. Meu irmão, seja bem-vindo ao Pontes Podcast, a nossa mesa, a nossa casa. Se apresente. Uma grande honra, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei em que momento você está assistindo. Para mim, prazerzão gigante aqui, que experiência fantástica estar lá no Na Brasa. Para mim foi um divisor de águas, tudo que foi construído ali fez muito sentido para mim, e que honra poder fazer essa conexão com você e estar aqui sentado. Meu nome é Thiago Borinelli, como ele apresentou, eu sou mentor empresarial, e o meu jogo, gente, é alta performance pessoal e profissional. E você pode levar isso diretamente para a sua vida pessoal, para a sua empresa, porque nós sabemos que construção de resultado envolve conhecimento técnico, mas também envolve o máximo do seu potencial. E extrair isso é uma das minhas maiores habilidades. Então a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. E eu espero que você tire lições poderosas para a sua vida, porque aqui é jogo prático, Aqui é jogo prático, é isso aí. Bate bola, bate e volta, Ping-pong. É isso. E aí você já trouxe duas palavras para mim que são palavras-chave. E eu quero que você discorra um pouco sobre isso, porque nós vivemos hoje numa geração onde as pessoas têm muita, como é que a gente pode dizer? Tem muita teoria. Okay. Você entra na internet, você tem os teólogos, os caras que têm as grandes teorias, que conhecem, que sabem todas as coisas, mas não tiram a bunda do sofá. Okay. Nós vemos grandes machões ali, brigões na internet, mas que não tem um perfil fake. E aqui você falou, técnica e potencial. Um cara desse pode ter até a técnica, ele pode ter até a teoria, ou tem só a teoria, não tem nem a técnica, não sabe nem como fazer. Muito. Sabe ensinar, mas não sabe fazer. E não tem potencial. Como você tem visto essa geração, ou a masculinidade, o posicionamento do homem hoje em relação a isso? Ok. Se a gente for dividir, Lucas, no contexto realização, ação, sim, a técnica é importante e o potencial é importante. Imagina um cenário de duas crianças. Elas estão querendo jogar bola pela primeira vez. Uma bate na bola e dá com a cara no chão, porque tropeçou na bola e começa a chorar e fala, eu não quero mais brincar. A outra, quando bate na bola, bate na segunda, bate na terceira, e ela cai de novo também, mas na sequência ela já levanta e continua brincando com a bola. Qual é a maior diferença entre essas duas crianças? As duas não sabem sobre futebol, nunca tocaram numa bola, mas na primeira experiência tiveram comportamentos muito diferentes. Qual é a maior diferença entre elas? A palavra está relacionada à inteligência emocional. Thiago, tem como uma criança ter inteligência emocional? Sim, tem. É possível ela ter um início de desenvolvimento. Isso envolve muito o relacionamento com o pai, com mãe, que é um reflexo de tudo que ele vai ver no mundo, Mas nesse momento ele não tem nada de técnica. Então o potencial, a inteligência emocional, ela tem um papel fundamental não só para começar a fazer as coisas, mas para continuar fazendo, sempre querendo um resultado melhor. Então quando você fala assim, de muitas pessoas que hoje são muito teóricas, de pessoas que estão buscando ter um posicionamento e não saem do lugar, É muito mais pelo falar do que pelo fazer. E isso envolve, no meu ponto de vista, alguns pontos. Eu sou apaixonado por conhecimento. E existe uma grande diferença de eu falar o que eu acredito
e eu falar o que eu acredito embasado em algo real. Dentro da medicina, a gente diz que existe... As ações dentro da medicina são baseadas em evidência. O que é a evidência? É um conhecimento que foi testado num experimento, numa metodologia, e isso tem um resultado prático. Então, uma coisa é eu falar, a outra coisa é eu falar de algo que existe de fato. E é exatamente isso. No mundo que a gente vive, eu digo que a gente está na era do conhecimento, na era da experiência. E as pessoas estão vivendo muito falando, né, sobre as coisas. E muitos não estão vivendo do que falam, e também não sabem ou não fazem a menor ideia de onde vem isso. E aí os conceitos se misturam e as pessoas vão acreditando em coisas que não deveriam acreditar. Isso é muito forte, né? Você falou aqui, né? Começar a fazer é uma coisa, né? Mas continuar fazendo é outra. É outra completamente. Então a gente vê jovens, né? No início ali da sua caminhada, ou até adultos, né? Dizem que agora tem teorias que falam aí que a juventude, né? A adolescência vai até os 25 anos aí, né? Eles vão só aumentando, né? Para justificar, tentar justificar ali uma falta, né? Exato. E pessoas que realmente desistem. Ou são viciadas em pequenos recomeços, né? Elas começam ali, desistem, começa de novo, desiste, começa de novo, desiste. Uhum. E isso tem gerado tem trazido essa geração, ser uma geração, como é que eu posso dizer, frustrada. Total. Porque ela não consegue terminar. Ela não inicia uma coisa e termina, né? Aqui em casa nós temos isso muito forte, né? Cara, você começou uma coisa, beleza. Pode até não ser aquilo que você gostou, mas vamos terminar, vamos finalizar esse ciclo. Quando a gente matar esse ciclo, a gente vai para um outro ciclo. Total. Né? Então, isso traz uma firmeza até na decisão da pessoa. Porque ele sabe que na próxima decisão dele, ele vai ter que ir no final. Exatamente. Então, ele vai precisar, às vezes, pensar um pouco mais. Ele vai precisar... a balança, né? É a balança. Porque senão você não consegue. É isso. Né? Você tem o bônus e você tem o ônus. E aí, geralmente, as pessoas param porque elas se deparam com o ônus, né? E para atingir alta performance, você tem muito mais ônus do que bônus. Não é isso? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes. É porque você vai ter muito confronto, você vai ter muito não, você vai ter muita recusa, você vai precisar, né? O Paulo diz isso, né? Eu esmurro meu próprio corpo. É isso. Né? Lá nas cartas, lá, né? Ele traz para ele. Ele era um cara de alta performance dentro da Bíblia, dentro do cristianismo, do que ele viveu, do que ele construiu. E ele falava assim, eu esmurro o meu próprio corpo. O que é esmurrar o seu próprio corpo? Na minha visão, é acordar mais cedo, é fazer o que você não quer fazer. É matar a carne, né? É matar a carne, é estudar, é parar e estar cansado. Falar assim, cara, não, eu vou ter que ler aqui. Eu tenho essa rotina de leitura diária. E eu tenho uma grande dificuldade com leitura porque eu não fui estimulado a ler. Pronto. Então, se falar assim, Lucas, você gosta de ler? Cara, eu acho legal, mas eu não gosto. Não é um prazer. Para minha esposa já é um prazer. A minha esposa é assim, vou ler para dormir. Vou ler para comer. Eu sou apaixonado por ler. Você gosta, né? Muito. Vou ler para o tempo passar. Eu não, entendeu? Até porque eu sou um cara muito ativo, né? Sim. Então, leitura para mim é ficar parado. Eu não consigo me concentrar e viajar naquele assunto. A minha esposa consegue. Muito bom. Mas é preciso. É importante. E quando nós entendemos, e eu falo muito aqui nesse podcast, Thiago, que o homem faz o que precisa ser feito. É isso aí. Você entende que a alta performance vem nisso. Não é sobre você gostar. Faz o que precisa ser feito. Isso, não é sobre gostar. Você falou sobre estudo. Até os meus 17 para 18, que foi quando eu passei no vestibular, meu irmão, eu era um 0 à esquerda no colégio. Eu costumo dizer assim, que eu era bom em biologia, matemática e educação física. As outras matérias eu era uma negação. Uma das piores matérias que eu tinha era história. Para você ter noção, no meu terceiro ano, eu reprovei. Lá era trimestre, então a cada 3 meses tinha uma prova para dizer se você ia para o próximo. Eu reprovei nos 3 trimestres em história e no final tem uma recuperação. Nessa recuperação eu precisava tirar 3 para passar, eu colei e tirei 3. E depois eu descobri na prova lá que as questões eram diferentes, então Deus quis que eu passasse. Né? Mesmo colando, deu certo, né? Mesmo colando, deu certo. Mas depois eu conheci um Thiago completamente diferente, porque eu não gostava de estudar, e quando eu entrei na minha primeira faculdade, que foi Medicina Veterinária, eu me tornei um apaixonado por estudar. Eu conheci uma outra versão do Thiago, então eu trouxe isso por quê? Porque eu não gostava de estudar. Mas eu entendi que quando eu estou no momento certo, no lugar certo, aquele tipo de conhecimento me atrai.
Que isso fez abrir uma janela completamente diferente. Então, hoje, eu tenho rotina de estudo de manhã, tenho rotina de estudo à noite, e eu entendo que o conhecimento é extremamente importante para as coisas. Cara, que legal. Você fez veterinária? Foi. Você fez aqui em Brasília? Não, eu fiz em Lages, Santa Catarina, e me especializei em anestesia. Ó. E hoje você tá num mundo totalmente diferente, né? Diferente. Tá cuidando de uns outros bichos, né? Dá mais trabalho. Eu tô cuidando de uns dragões aí dentro de empresa. Um negócio diferente. Eu fiz veterinária também, só que eu não cheguei a me formar. Legal. Eu fiz 3 anos e meio de veterinária. Que massa. Aí ainda tava pertinho de formar, né? Acabei deixando de lado, fui fazer outras coisas outras direções de Deus aí. Amém. Mas é um curso que eu gosto, que eu gostava muito. E você falou algo aqui que às vezes, e aí eu vou falar um pouco trazer aqui sobre a criação de filho, né? Talvez não é que o seu filho não queira estudar, é porque você está imputando nele, né, e colocando nele algo que não é o que ele goste. Porque você falou, cara, quando eu fiz medicina veterinária, isso mudou. Completamente. Quando você entrou no que você amava ali, no assunto, isso mudou. Então, um dos desafios como pai, e aí eu não sei se isso veio do seu pai, como é que foi isso, você pode trazer isso pra gente, é você entender qual é a área que seu filho gosta e a área que ele realmente se sinta atraído e você investir nisso. Não investir ao contrário. Às vezes o pai é médico, o filho não quer saber de medicina, mas ele gosta de história, e o pai médico acha que o cara que estuda em história vai ser um falido, vai ser um quebrado, e quer empurrar a medicina no filho, né? E aí o filho não tem estímulo de estudo, não tem estímulo para isso, e não se liga, né? Então nós precisamos ter esse feeling dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Total. Às vezes na hora de alocar um colaborador, um funcionário, uma pessoa, cara, quantas pessoas certas no lugar errado, né? Elas são as pessoas certas, só que elas estão no lugar errado. E pessoas certas no lugar errado se tornam as pessoas erradas. Exatamente. Muito, muito bom o seu ponto de vista. Cara, lá em casa foi curioso, porque o meu pai é um cara extremamente inteligente. Ele adora ler, ele adora estudar, mas ele nunca me cobrou sobre estudo. Não tenho essas referências. Minha mãe, ela também era apaixonada por estudo. Minha mãe é enfermeira, meu pai é ex-militar da Força Aérea. Então, desde pequeno, eu vivi nesses dois ambientes. Ou eu via meu pai estudando, ou eu estava com a minha mãe, ou no hospital, ou em sala de aula, porque ela também dava aula. Mas, ao mesmo tempo que eu estava nesses ambientes, eu não sei, isso eu acho que talvez seja um consenso, talvez não. Mas no colégio, a gente não conhece o mundo real. A gente tem uma noção do que pode vir a ser estudando história, matemática, biologia, química. A gente conhece um pouco, mas é muito diferente quando você estuda no ensino fundamental, médio, quando você vai estudar para uma faculdade que é algo que você desejou estar lá. Foi uma escolha, eu quero fazer vestibular de tal coisa. É muito diferente. Perfeito, perfeito. São escolhas, né? E aí quando você falou isso, cara, legal. Nunca tinha visto por esse ponto. Né? Porque você entra na escola e você vai só passando de fase. Isso, não foi uma escolha consciente. Cara, eu quero ir para o maternal, não, eu quero ir para o ensino. Não tem isso. Então é você sentado lá, ouvindo do professor. Tem professor que você vai gostar, outros nem tanto, e isso vai envolvendo. Mas no meu ponto de vista, Lucas, o que faz uma criança performar mais com nota, o que faz uma criança se desenvolver mais em resultado nessa fase de vida é como os pais vão abordando ao longo do tempo. Se é muita cobrança, se é só castigo, ou se é incentivo, ou se é só eu falo com ele só quando tem boletim. Essa diferença de lidar e as emoções que são passadas aí fazem muita diferença. Mas uma coisa que você falou aqui também, que é muito importante, seus pais, eles nunca te cobraram, né, assim, efetivamente nos estudos. Não. Mas eles estavam estudando todo o tempo. Então eles estavam te ensinando isso. Sem falar nada. Que é a maior escola, entendeu? Que é o maior, não é a maior cobrança, mas a melhor maneira de ensinar é você fazendo. Totalmente. É você estando ali, né? O meu filho de 8 anos, ele já malha comigo. Olha só, 8 anos ele já malha. Topíssimo. A minha filha de 4 anos já vive no meio aqui da academia, já faz alguns exercícios, algumas coisas. Ela vê o ambiente. Eles veem, né? E você conheceu meus filhos aqui, né? Você vê, nenhum deles é acima do peso, nenhum deles... eles são saudáveis. Top. E passa por isso, porque nós procuramos ter uma vida saudável. Mas eu não fico falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eu já falei isso em alguns podcasts, mas a gente sabe que tem pessoas que vão assistir esse e não assistiu o passado, né? E eu vou falar de novo porque é um orgulho muito grande. Legal. O meu filho de 8 anos, eu estou num propósito de sem açúcar. Legal. Né? Já vai fazer 1 ano e ele está nesse propósito comigo.
E eu nunca cheguei para ele e falei assim, ó, eu tô de jejum, você tem que estar de jejum. Não, ele se ofereceu. Falou, pai, por que você não está comendo açúcar? Por que você não está botando mais açúcar? Perguntou. Ele viu, ele estava com uma pulseirinha. Por que é essa pulseirinha que está no seu braço? Eu falei, não, porque eu estou num propósito e tal, filho. Ele falou assim, eu posso ter uma pulseirinha dessa? Eu posso estar no propósito? Nossa, pode. massa. E ele já está junto comigo, né? Há quase um ano, 0 açúcar. Legal demais. Mesmo, entendeu? Aí agora vai vir a Páscoa. E ele falou assim, pai, será que tem ovo de Páscoa, chocolate, alguma coisa assim, sem açúcar? Eu falei, filho, vamos procurar? Ele, se achar, legal, mas se não achar... tranquilo também, entendeu? Então nós já estamos vivendo essa nova fase assim, né? Justamente por conta do quê? Do exemplo. Ele viu. Então assim, por mais que você fale assim, cara, os meus pais não me obrigaram ou não me incentivaram nos padrões normais que a gente acha, né, dos outros pais, mas eles estavam ali fazendo e você estava vendo eles fazendo. Total. Isso faz total sentido. Muito. Né? E aí diz que as palavras, né, elas convencem, mas o exemplo arrasta, né? Completamente. Então hoje, seu amor pela leitura, por isso, eu acredito que vem disso, né? Muito. Minha mãe é inteligentíssima, meu pai é inteligentíssimo. O meu pai é o tipo de pessoa que, se você sentar para conversar com ele, ele vai assim, ó, de A a Z com muita facilidade. Então ele vai de forma profunda mesmo, porque ele gosta disso. E você falou uma coisa assim que fez muito parte da minha história de vida, que hoje eu valorizo muito saúde. E eu fui ensinado sobre saúde na parte boa, pelo amor e pela dor. Vou te mostrar. A minha mãe era o tipo de pessoa que, quando eu ficava doente, ela falava assim, filho, pega a bicicleta, vai pro sol, vai andar de bicicleta. Então ela me via espirrando, ela queria que eu fizesse alguma coisa na rua. Já amei sua mãe. Como é que é o nome dela? Berenice. Berenice, ó. E por ela ser da saúde, ela já entendia isso, sim, né? Cara, e hoje eu sou exatamente assim. Eu fico com uma dor aqui, uma dor ali, uma dor de cabeça. Eu praticamente não fico doente, mas quando dou sinais, a primeira coisa que eu faço é ir pra academia. E o meu pai foi uma pessoa que cuidou muito tempo da saúde dele, mas na minha infância, quando ele tinha a oportunidade de brincar comigo, ele ficava muito pouco tempo, porque ele tinha um derrame no joelho decorrente da força aérea, que ele teve problema lá e tal. Então ele ficava um tempo comigo, brincava e saía fora. Então isso me fez entender, de forma inconsciente, hoje eu entendo com mais clareza, de que para mim não faria sentido ter meus filhos e não conseguir ter tempo de qualidade com ele por uma limitação física ou às vezes um outro tipo de limitação por causa de saúde. Então, pelo lado da minha mãe, eu fui incentivado a cuidar da minha saúde positivamente. Pelo lado do meu pai, de não querer viver aquela cena no futuro com os meus filhos. Então, isso é bem forte pra mim. Isso é muito forte e nós precisamos pegar, né, esses ensinamentos dos nossos pais, tanto positivo como negativo, para acrescentar. Falar, cara, isso aqui foi bom, eu vou trazer, isso aqui não foi, então eu vou me ajustar. E hoje você está vendo isso, né? E sua mãe, ela vai totalmente contra hoje, né? Porque a criança espirrou, a mãe bota um casaco, compra 1000 remédios, entendeu? Proíbe de sair, né? Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque a criança deu um espirro, né? A mãe já entra num medo, né? No desespero. E a sua mãe não, ela vai pro sol, vai pegar a vitamina D, vai suar, né? Vai colocar isso para fora. Exatamente, minha mãe falava isso, vai suar, meu filho. Era isso que ela falava para mim. É o melhor remédio, né? É o melhor remédio. E para mim funciona muito assim, até hoje. Eu não sou uma pessoa que fica doente de forma recorrente. Quando fico pouquíssimo tempo, 1 dia, 2 dias no máximo, e é isso. Eu acredito muito que a doença também, né? Claro que existem doenças e doenças, né? Claro. Mas no modo geral, principalmente esses resfriados, essas doenças mais tranquilas, né? Vamos dizer assim, ela é muito do peso que você coloca nela. Total. A interpretação, a carga emocional. As emoções e tal. Cara, se deu um espirro, você tossiu, você já começa a baixar, meu irmão, vai vir pesado, entendeu? Vai vir. Né? Então, assim, eu também, quando eu começo a ver que eu tô querendo pegar um resfriado, que eu tô assim, eu já vou pra aula de boxe, eu já vou suar, eu já vou correr, já vou pedalar, né? E tem uma coisa, Lucas, que eu acho que para quem tá ouvindo a gente vai fazer muito sentido. Eu não sei se a galera já pensou sobre isso, mas boa parte das medicações que nós tomamos para doenças, elas causam um efeito fisiológico que já existe no nosso corpo. Então, quando você toma, por exemplo, uma dipirona para dor de cabeça, você está estimulando vias para diminuir essa dor. Quando você pratica atividade física, por exemplo, você produz várias substâncias que diminuem também as suas dores, no caso do músculo, que causam bem-estar. Então, quando você pratica atividade física, você está sim produzindo substâncias que diminuem sua dor.
E isso é um fator que favorece muito. E muitos dos remédios, né? Remedia, né? Exatamente. Ele só tira a dor para passar o momento ali e a cabeça parar. Exatamente. Mas ele não é algo curativo, né? E o exercício físico, a alimentação, né? Tem um amigo nosso, o André, ele é fisioterapeuta, e ele fala muito assim, a cura está em você. É isso. Né? Então, o que ele quer dizer? Que tudo que você precisa, a cura que você precisa está em você. Exato. Você precisa encontrar isso. Eu faço lá com ele, né? Eu falo assim, quando eu estou meio empenado, doendo a lombar, estou meio assim, eu vou lá para ele me dar uma desempenada, né? Um gigante. André, discípulo, irmão, amigo, e ele fala sobre isso. Isso me faz refletir, cara, se a cura está em mim, como que eu posso encontrar essa cura? Exato. Através da minha alimentação, através do exercício físico, através das minhas emoções, tratando as minhas emoções, cuidando das minhas emoções. E hoje, nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Exato. Certo? Uhum. E eu tenho falado isso também muito, porque isso tem mexido muito comigo. Eu vejo homens cuidando muito do espírito, mas esquecendo do seu corpo, esquecendo da sua alma. Homens cuidando muito da sua alma, das suas emoções, mas esquecendo da sua saúde física, esquecendo do seu espírito, esquecendo de orar, de buscar em Deus. E, cara, nós somos esse tripé. E um tripé, ele só fica em pé, de verdade, com os três. Não tem como. Você tira um, vai cair. Você tirou o outro lado, vai cair, né? A gente está com 3 câmeras aqui, cada uma tem um tripé. Exatamente. Eles só ficam em pé porque existe o tripé, os 3 pés. Né? Então, homem, entenda uma coisa. Talvez você esteja até de pé agora, mas se você não cuidar dessas 3 áreas, vai chegar uma hora que um desses pés vão falhar. E aí você vai cair. E não quer dizer que não tem como você se levantar, mas é difícil. Você tem que se levantar depois. É mais dispendioso. Então, cuide agora da sua saúde, cuide agora da sua espiritualidade, cuide agora das suas emoções. Quantas vezes nós somos roubados pelas nossas emoções, porque a gente está muito irado, porque a gente está muito chateado, porque a gente deixou ali, não tratou as emoções e deixou chegar no limite, né? E dentro desse limite, você falou o que não deveria falar, você tomou atitudes que não deveria tomar, porque você não cuidou dessas áreas. Completamente. Então, nós precisamos cuidar dessas 3 áreas, porque isso vai trazer saúde para a gente. Isso é alta performance. Isso é alta performance. E fala um pouco mais sobre alta performance. Dentro do conceito de alta performance, as pessoas confundem muito o que elas veem na internet, o que elas veem de informação, porque as coisas estão muito soltas hoje em dia. E se você olhar para a vida de um atleta de uma forma muito honesta, aquilo não é saúde, aquilo não é saudável. Principalmente se a gente levar no contexto que alta performance é só profissão, quando isso não é uma verdade. Ok, você pode construir sim grandes resultados na profissão, você pode ter bons resultados financeiros, você pode ter um casamento próspero, mas o conceito alta performance ele está atrelado a grandes resultados nas 11 áreas da vida. Então ele está falando sobre emoções, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre filhos, relação com Deus, com seus familiares, com a sua saúde, com ajudar outras pessoas, com a sua profissão. Então entender isso faz as pessoas num primeiro momento ficarem desesperadas, né? Porque, cara, se eu não estou dando conta da minha vida hoje, como é que eu vou dar conta de 11 áreas da minha vida? Eu nem sabia que na minha vida tem 11 áreas. Então, esse é o primeiro ponto. Cara, como é que eu faço para dar conta de tudo? E aí não tem como, Lucas, a gente desvincular uma palavra chamada posicionamento e organização. Pessoas que não conseguem se posicionar diante da vida e que não conseguem se organizar, elas vão ter dificuldade em gerir o seu próprio tempo, vão ter dificuldade de escolher o que querem para a vida delas, vão ter problemas de confiança e todos os resultados da vida vão oscilando de área em área, dependendo de onde ela gasta mais energia hoje. Tem gente que acredita que a vida dela é a profissão, então ela vive a profissão e todas as outras áreas caem. Saúde, dinheiro. O dinheiro às vezes vai junto, né, positivamente, mas a família vai embora e por aí vai. Tem gente que só cuida do espiritual e esquece das outras áreas. Então, comece a abrir a janela aí dentro de você e perceber que você pode sim cuidar das outras áreas todos os dias nas suas semanas. O Paulo Vieira ele diz uma frase que eu acho fantástica, que é: a minha vida, a sua vida, ela deveria acontecer de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo tem que ser um plus. O que ele quer dizer com isso? Que todas as 11 áreas elas precisam ser atendidas de segunda a sexta. Se você quiser dedicar mais tempo para algo, faça isso no sábado e no domingo e está tudo certo. E o mais importante é você decidir fazer
e fazer acontecer. Fala um pouco mais sobre organização pra gente. Fala. Tá muito bom, muito bom. Se eu falar aqui, eu vou estragar, entendeu? Eu tô anotando aqui, ó. Gente, eu sempre ensino pra vocês. Anote. Anote porque... Anotar é bom demais. Isso é a base do que você está recebendo. Então, eu gosto de anotar, rever, né? Eu me reassisto, né? Eu reassisto todos os podcasts com o mesmo caderno e vou reanotando, porque isso vai fortalecendo, né? E sabe, antes de eu falar de organização, tem um ponto bem importante sobre essa questão de anotação. Quando nós estamos anotando, duas coisas estão acontecendo. Uma, eu estou olhando para baixo, e segundo, eu estou escrevendo e os meus olhos também estão para baixo. Essa postura, essa tríade aqui formada na hora de escrever, acessa sentimento e acessa uma postura de humildade. Se você hoje está vendo muitos vídeos e não está anotando nada, acredite, você está perdendo muito do seu tempo. Porque 10% do que você ouve é captado de fato, os outros 90% é perdido. Então, o meu conselho é sempre que você ouvir um podcast, às vezes um Reels de 1 minuto, se tiver algo importante, cara, para e anota, porque isso comunica importância para você. Perfeito. Voltando para a organização. Cara, mais de 90% da minha rotina hoje é atendendo empresários que de uma forma ou outra são desorganizados nas emoções ou desorganizados na sua vida, na sua agenda. Então, olhando para a parte prática e sendo muito honesto com todo mundo que está ouvindo a gente, existe uma dualidade muito grande quando o objetivo é ser organizado, que é a dualidade entre o caos da vida cotidiana e a ordem, que é deixar as coisas, né, do jeitinho que deveriam ser. O primeiro equívoco das pessoas é acreditar que a vida delas tem que estar 100% organizada. Isso definitivamente nunca vai acontecer. Por quê? De forma constante, né? Por quê? Porque a vida pede isso. Momentos de estabilidade e momentos de intensidade. Se a sua vida é só estabilidade, você vai sentir que está perdendo tempo. Você vai sentir que a sua vida não faz tanto sentido. Agora, quando você está em picos de intensidade, você começa a perceber que a vida vale a pena. Por quê? Você está pagando um preço por aquilo que você decidiu. Agora, a sensação de caos ou de ordem, elas têm limites dentro de nós. Por quê? Porque a paz, ela pode ser confundida com passividade, que são coisas muito distintas. Sim. Paz é, eu me sinto bem. Passividade é, eu não estou fazendo quando deveria fazer. Ordem. Ordem, pensa comigo. Agora, as mulheres vão adorar o que eu vou falar. Mas se você vê uma sala toda limpa, organizada, sofá no lugar, as almofadinhas uma do lado da outra, a mesa posta, as cadeiras no lugar, tudo em ordem, isso gera uma sensação de paz. Por quê? Porque a organização gera esse sentimento. Se você hoje olha para suas finanças, por exemplo, e se sente mal, você pode ter certeza que a sua vida financeira está desorganizada. Seja em fazer dinheiro, seja em multiplicar o seu dinheiro, ou seja em gastar o seu dinheiro, de estar faltando, de ter dívida. Quando você olha para o seu casamento e não sente paz, você pode ter certeza que tem coisas que estão fora do lugar aí, na comunicação, no relacionamento, na conexão e por aí vai. Então, quando o assunto é organização, a gente precisa ter essa balança aí. Eu estou hoje mais em um momento de caos, ou eu estou... Porque nesse extremo aqui da ordem e do caos, qual é o problema dessa galera aqui que é muito organizada? Não põe a mão na massa. Passa a maior parte do tempo colocando uma coisa, botando em outro lugar. São aquelas pessoas que acreditam que precisam fazer mais um curso para gerar resultado. São pessoas que precisam ler mais um livro. O contrário, aqui também é verdadeiro, só que é outro raciocínio. Quem está vivendo um caos é justamente a falta de organização que faz ele viver esses altos e baixos. A gente tem uma frase dentro desse mundo de alta performance que é o seguinte: antecipação é poder, reação é fraqueza. E existe um limite muito tênue, Lucas, dessa questão de antecipar e reagir. Por exemplo, vamos falar sobre reunião de negócio. Uma coisa é você ir para uma reunião de um negócio sem conhecer nada sobre quem você vai conversar, sem entender o que você pode vender, por exemplo, sem entender o que é valioso para outra pessoa e o que é valioso para você. Ter essa consciência faz você entrar numa reunião completamente ou preparado ou despreparado. E o resultado disso é o que vai dizer se vale a pena se preparar ou não.
Então, num contexto de preparação, se você vai bem preparado, as chances de que o seu resultado melhore muito. Vamos para a semana. Se você organiza a sua semana antes dela acontecer, as chances de você ter êxito no domingo seguinte são muito altas. Se você colocar isso 30 dias, 60 dias, 1 ano, são muito altas. E aí entra o que a gente falou logo lá no comecinho. As pessoas estão sendo hoje especialistas em recomeçar as coisas e não em manter-se na jornada. Por quê? Porque não existe planejamento, não existe estruturação, não existe organização. E naturalmente ela sente que a vida dela são pequenos sprints. Mas não deu certo, então vou começar a fazer de novo. Não, mas não deu certo, vou começar a fazer. Isso gera mais cedo ou mais tarde uma frustração muito grande. Porque não constrói. E muitas vezes entre um sprint e outro o cara fica estagnado, fica parado. Exatamente. Planejando, pensando, sei lá, né? Se martirizando, chorando, reclamando e não entende isso, né? Eu sou um cara muito da ação, sabe? Perfeito. Eu sou um homem muito de execução. A minha maior habilidade é execução. Pronto. Você fala assim, Lucas, qual é a sua maior habilidade? Execução. Me dá um negócio para me executar, traz um plano para mim que eu sou um cara da execução. A minha esposa é do planejamento. Né? Minha esposa é mais tranquila, pressão mais baixa, né? Pensa mais. E ela é assim, ela fala assim, cara, eu tenho até medo de falar às vezes pro meu marido de fazer alguma coisa. Né? A gente está reformando a casa aqui, não sei se você já viu, né? A gente está reformando a casa e um dia a gente estava ali pensando nas reformas, nas coisas, ela falou assim, eu quero quebrar essa parede aqui da cozinha, porque a cozinha era separada, fazer uma cozinha ali tipo estilo americana e tal, pensando nisso, aquilo, blá, blá, blá. E ela falou. Mas deu 2 dias, eu tinha um dia que eu estava mais livre, assim, de folga, chamei o Cauã, falei, Cauã, filho, vamos ali. Pega as ferramentas lá. Resolveu. Ela saiu para trabalhar, quando ela voltou, já não existia mais parede. Ela falou, mas como assim você derrubou a parede já? Eu falei, mas a gente fez um projeto, tá aqui que é para derrubar a parede. Você falou que quer derrubar a parede. Eu tô com um dia livre. Eu já fui executar a parede. Já finalizei a parede. Ela, mas eu não sei se tinha coluna, se não tinha isso. Eu falei, amor, eu já sei. Então, assim, eu sou o cara da execução. Né? Só que eu aprendi a ser a pessoa também do planejamento. Perfeito. Porque às vezes, né, pelo excesso da execução, pelo excesso de querer fazer, às vezes eu quebrava o que não devia quebrar. Né? Fazia, às vezes, um pouco ali do que não deveria fazer. Então, eu aprendi a lidar um pouco com isso. A respeitar o planejamento. Ótimo. Né? A respeitar o planejamento e a parar e me planejar. Isso. Então, eu consigo fazer da minha semana, isso que você falou é muito bom, da minha semana muito produtiva. Então, assim, eu acho que o planejamento ele tem até um certo limite. Claro. Por exemplo, nós planejamos a hora de chegar, o dia e a hora de fazer o podcast. Só que quando chegou aqui que eu falei para você, eu falei, não gosto de conversar antes do que a gente vai falar. Vamos desenvolver isso daqui. Mas isso também é um plano. A ausência de plano também é um plano. Mas uma coisa é as pessoas viverem no dia a dia sem ter essa consciência. Cara, eu vou no instinto. Isso é uma decisão. Legal. Porque lá na frente, se isso não acontece, ela só vive, vem o arrependimento, vem a frustração. Por quê? Porque não foi uma decisão consciente. Isso muda o jogo. Isso muda demais. E você não fica tão... Como é que diz o pessoal aí, né? Com a calça, né? Tipo assim, com a calça baixada, né? Exatamente. Não te pega tanto de surpresa, né? E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de reuniões. Eu gosto muito de desafios. Legal. Eu sou um cara que... Eu nasci, né? Cresci num ambiente muito hostil, né? Tanto familiar como empresarial. Então, assim, para você ter ideia, a gente morava em Brasília. Meus pais, eles foram assim, muito bons em treinar a gente, sabe? Né? A gente nasceu em Brasília, a gente tinha uma condição financeira muito boa quando a gente nasceu. Meus pais estavam no meio empresarial, numa crescente muito grande. Só que meu pai tomou uma decisão que eu hoje vendo assim como homem, que foi equivocado. Ele, quando a gente tinha 5, 6 anos de idade, decidiu ir para a roça. Imagina, você nasceu num berço meio que de ouro, vamos dizer assim, um berço de ouro. Você cresceu, estava na melhor escola de Brasília. E ele, cara, por decisões com a minha mãe, decisões erradas que ele tomou na vida, ele decidiu falar assim, cara, eu preciso sair desse ambiente e ir para outro. E aí foi para a roça mesmo, para o mato. E eu saí do melhor ensino do Brasil para o pior ensino do Brasil. Caraca. Na época eu estudava aqui em Brasília, não sei se era o melhor, mas era um dos melhores, né? Eu estudava no INEI.
Não sei se você ouviu falar nessa escola aqui em Brasília. Porque eu não sou daqui, né? Então. Era uma das melhores escolas da época, ali no 80, 90, né? Na época aqui. Era uma das melhores escolas. Escola do Lago Sul, então assim, né? Era uma escola muito bem conceituada. Top. E eu fui pro pior, literalmente. A última cidade, né? Ali, DH que fala, né? Enfim. Estudar. Cheguei, era o rei. Né? Era o rei. Saiu do contraste. Mas né? Quando eu voltei para Brasília, eu era o burro mesmo, o peão, né? E a gente foi para lá, depois a gente precisou voltar, porque a nossa família estava entrando numa crise financeira, né? Por conta dessa decisão errada, e nós voltamos. E aí lá, quando a gente começou a ter essa crise financeira, mas meu pai sempre me ensinou a vender, que é outra especialidade sua, né? E me ensinou a conquistar as coisas através da venda. Ele, filho, vamos antecipar aqui uma crise que vai vir. Por exemplo, meu pai, eu vou vender o carro porque nós vamos comprar um outro pedacinho de terra aqui, nós vamos ficar de pé, mas antes disso, já compra a bicicleta para você ir para a escola. Vocês não vão poder ir mais de carro porque nós vamos ter carro. Mas como é que a gente vai comprar essa bicicleta? Não é eu vou te dar a bicicleta. Tá vendo aqui um monte de pé de piqui? Tá. Então você vai catar o piqui, vai levar para a beira da estrada, literalmente para BR. A gente ia para BR com 7 anos de idade. Né? Hoje é um absurdo, na época era normal. E você vai vender. E a gente vendeu o piqui para comprar nossas bicicletas. Depois eu vou contar essa história da bicicleta. No final eu não fui muito bem sucedido. Eu não ganhei a minha bicicleta, né? Mas teve um propósito aí. Deus me ensinou muito sobre isso. E nós fomos, né, íamos de bicicleta para a escola. Depois nós voltamos para Brasília e nós viemos trabalhar. Meu pai tinha comércio, um restaurante na rodoviária do Plano Piloto. Você conhece a rodoviária? Sim. Já pegou algum ônibus lá? Já. Sabe que é um ambiente bem tranquilo, né? Não, com certeza. É quase um aeroporto, entendeu? Né? Então, assim, um ambiente muito hostil. Então, eu com 10 anos, 11 anos, eu já trabalhava no restaurante do meu pai, nesse ambiente muito hostil. E ao contrário dos seus pais, os meus pais nunca vi eles lendo. Nunca vi eles parado para ler que fosse um jornal. Eles assistiam o jornal do DFTV, ou então o jornal ali, né, da noite. Mas isso porque ficava no comércio a TV. Porque eles sempre trabalhavam muito. Mas eu fui aprendido eu aprendi nesse ambiente hostil. A vender, a comprar, a lidar com essas vendas, né? A lidar com isso. E isso me fez chegar até aqui. Então, hoje eu sou um cara que eu gosto muito de vendas. Eu acredito que a venda é uma das... tudo você vende. Tudo. Você está vendendo o tempo todo. E as pessoas, tudo em todo momento. Ou você está comprando de algum vendedor, não é verdade? Então, a pessoa que não sabe vender e não sabe comprar, ela é muito refém desse mundo. Totalmente. E ela perde muito. Não é isso? É isso. E nós falamos uma coisa dentro das vendas e dentro da empresa que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu tenho visto muito isso, sabe? Pessoas certas nos lugares errados. Como você que tem entrado nas empresas, tem mentorado pessoas, empresários, como você tem lidado com isso dentro de uma empresa? Vamos lá. Olhando no contexto venda, isso é muito real, Lucas. Nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. E você como homem, você como mulher, funcionário, pai, filho, precisa se perguntar, as pessoas estão me comprando? E isso é muito forte. Porque eu digo, tem uma frase que um mentor meu, o Giovanni Santos, diz assim: um filho só entra no mundo das drogas porque o bandido se vende melhor para o filho do que o próprio pai. E isso é uma venda, sim, tempo de qualidade, de às vezes dar um brinquedo, um presente, de estar presente na vida dele como um todo. Isso muda muito na história de uma criança. Agora, só um parênteses, né? Desculpa. Vendas fala sobre influência. Total. Fala sobre influência, poder da influência, né? Então, falando sobre paternidade e traficante, quem está tendo mais influência? E a influência ela é construída. Exatamente, relacionamento. E um dono de empresa, quando a gente fala de pessoas certas nos lugares errados ou pessoas certas nos lugares certos, isso é muito sobre a visão do dono. Eu tenho uma visão, e as pessoas, né, podem discordar, e isso é só uma opinião. Eu acredito muito que todo líder ele tem uma figura paterna. E aí envolve direcionar, envolve orientar, envolve se conectar, envolve organizar as pessoas dependendo da função que ele tenha na empresa ali. E colocar uma pessoa no lugar errado,
é falha do líder, não é falha da pessoa. Se a gente for olhar para o mundo hoje, Lucas, as pessoas não têm uma consciência clara. Se a gente for pegar uma amostra populacional, a maior parte das pessoas não tem clareza no que é verdadeiramente bom. Como é que a gente atesta isso? Pessoas boas não estão livres no mercado, não. A maioria está empregada. E existe um grande desafio dos empresários de conseguir pessoas para contratar e as pessoas que perdurem dentro da empresa. Por quê? Porque quem é muito bom está contratado, está com emprego. Então, no contexto de se vender, existe um movimento cultural, e aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, que é o seguinte: as pessoas não gostam de vender. E tem uma frase de um cara famoso chamado Jeb Blount, que ele diz assim, as pessoas detestam... Aliás, as pessoas amam comprar, mas detestam que vendam para elas. Então existe uma cultura de, cara, eu não gosto de vendedor. Mas todos nós somos vendedores, querendo ou não querendo. O que você pensa sobre isso? É porque eu vejo que isso fala mais sobre a pessoa, né? Isso, sobre a pessoa. Isso fala muito sobre a pessoa, entendeu? Total. Então, a pessoa, a gente vive numa geração onde a pessoa já entra no ambiente se sentindo enganada. Né? Então, eu acho que a primeira objeção que um vendedor tem que quebrar é essa objeção e trazer a confiança. Exatamente. E também muitos vendedores, eles não querem vender, eles querem receber. Isso. Né? Eles não o foco querem, é neles, né? O foco é neles. Eles querem, tipo assim, como diz no comércio em geral, né? Nas vendas, principalmente nos atacarejos, né? Vamos dizer assim, o cara é tirador de pedido. O cara não é vendedor. Exatamente. Né? E ninguém quer um tirador de pedido do lado. Você não quer chegar num cara e o cara, você vai na concessionária e o cara só chegar e fala assim, esse carro que você quer, tá beleza, tá aqui o cheque, tá aqui a nota fiscal, vai lá e paga. É isso aí mesmo. As pessoas, elas querem intimidade, sabe? E hoje o mundo da tecnologia, né, principalmente, e do fast food e das coisas muito rápidas, elas têm perdido a intimidade. Total. Entendeu? Elas querem fazer negócios, finalizar o negócio e ir pro próximo negócio. Porque elas acham que, cara, eu já estou perdendo muito tempo com o Thiago aqui, já tem que ir embora, vamos pro próximo. E, cara, não é assim, velho. Não é. É relacionamento puro. É relacionamento, entendeu? E relacionamento, ele demanda tempo, ele demanda investimento, Total. Entendeu? E ele demanda troca. Não é só o que você recebe, é o que você entrega. Então, assim, por que eu tenho uma academia dentro da minha casa? Né? Um dos motivos é para cuidar da minha saúde. Mas outro motivo é para mim trazer pessoas que gostam disso também para o meu ambiente, para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa conversar fazendo algo que a gente gosta em comum. Isso, porque, por exemplo, você gosta de se exercitar também. Se a gente for para uma academia, é legal, a gente vai treinar lá, mas é barulho, é interferência de outras pessoas chegando. É diferente. É pessoas que você não viu há 5 anos que vem, te abraça, e aí você desfoca daqui e vai para outro. Então aqui a gente está exercitando, está escutando a nossa música bem baixinha, entendeu? Que não incomoda nada. A gente está trocando ali experiência, conversando. Então, um dos motivos de eu ter aqui é para trazer pessoas para que a gente possa relacionar e conversar, fazendo o que a gente gosta, no meu ambiente, um ambiente controlado. Só que o vendedor, muitas vezes, né? Por que as pessoas não gostam disso, né? Porque elas não querem gerar isso, entendeu? Elas não querem gerar isso. E elas se sentem pessoas vazias. Não sei se está legal a construção, tá? Com mas certeza. você vai me ajudando aí. Elas se sentem vazias, mas e você só passa aquilo que você tem. Entendeu? É importante você trazer isso. Porque vendedor, na essência da essência, a preocupação principal dele é servir o outro. É servir o outro. E servir o outro envolve, muitas vezes, lidar com pessoas impacientes, lidar com pessoas imediatistas, lidar com pessoas que querem garantias de todas as formas, explicações de todas as formas. E aí um vendedor mal preparado se comporta como? Esse cara é muito chato. Ele pergunta muito. Quando, na realidade, o que está por trás disso? Qual é a fala verdadeira? Eu estou muito mal preparado para vender. E aí, você trouxe um ponto que, no meu ponto de vista, é fundamental para qualquer pessoa, né? A gente está falando de venda, mas isso é para a vida. Se você não está disposto a se conectar verdadeiramente com as pessoas, você não poderia ser um ser humano. O ser humano é um contexto relacional. E eu digo isso por experiência própria, porque ao longo dos meus... Hoje eu tenho 36, né? Mas a boa parte da minha vida, Lucas, eu vivi isolado do mundo, desconectado das pessoas. E entender que
cada ser humano é único, cada desejo é único, e oferecer soluções para eles acaba sendo algo único também. Tratar as pessoas... A gente está numa era de inteligência artificial. Cara, eu acho isso lindo. A tecnologia vai expandir, vai melhorar muito isso. Só que tem uma... Eu não lembro exatamente a frase, né? Mas tem uma frase que eu gosto demais sobre isso, que é o seguinte: diante de todos os problemas, diante das todas as circunstâncias, você vai ter abordagens diferentes, mas diante de um ser humano, seja somente um ser humano. Top. A gente precisa se conectar verdadeiramente. E é isso é ser humano. E falando sobre a inteligência, ela é muito boa, né? Mas ela não pode roubar isso daqui. Não, jamais. E o perigo nem vai. Mas se a gente não tomar cuidado, vai. E tem que tomar cuidado, com certeza. Se a gente não tomar cuidado... É se posicionar aí. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não nos posicionarmos, vai roubar. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas querem as coisas muito rápidas. Elas não querem construir. Total. Né? Um dos grandes ensinamentos que eu tive de morar na fazenda, de morar na roça, foi a construção. Então lá a gente plantava milho, a gente plantava arroz, cuidava do gado, né? Lá a gente cuidava das criações. Meu pai tinha bode, tinha porco, tinha galinha, tinha cocá, tinha vaca, né? E a gente cuidava e a gente entendia que, cara, calma aí, para mim comer a carne eu preciso alimentar ela, né? Processo, né? Tem um processo, entendeu? Para mim comer o arroz eu preciso plantar ele. Não é só, né? Existe um processo, existe um tempo para esse processo, para ele poder ser executado de uma maneira perfeita, sabe? Então isso me ensinou hoje a como é que eu posso dizer? Entender que existe um processo. Tudo tem um processo. Por exemplo, esse podcast, ele é o 30 e alguma coisa, né? Mas quando eu tive esse sonho, quando eu tive essa revelação, esse desejo de Deus de iniciar esse projeto, né? Foi engraçado que uma amiga minha viu eu me desenvolvendo e falou assim: Lucas, vamos gravar uma live? Vamos gravar uma live? Falei, vamos gravar e tal. Ela já era mais famosa, assim, né? Mais enganjada na internet, eu estava começando. Falei, vamos, vai ser muito legal e tal. Papá. Mas aí quando baixou a poeira ali, a pressão, fui pensar, aí liguei para ela e falei assim: Fernanda, o que você acha? Você já gravou podcast? Ela, já gravei uma coisa assim. Eu falei, o que você acha de gravar um podcast? Por quê? Aí eu falei, por quê? Porque eu acho que o podcast é mais íntimo. A live, eu tô num lugar, você tá no outro lugar, entendeu? O podcast a gente tá presencial, a gente tá perto, a gente vai ter uma troca melhor, né? A gente vai ter... E aí ela falou, perfeito, vamos. E ela falou, inclusive eu conheço um lugar. E aí a gente foi para esse lugar. E eu tenho essa visão muito de empreendedor, né? Eu tenho uma visão, gosto de ver as coisas no geral. Legal. Então, quando eu cheguei, eu já comecei a ver as câmeras que o cara estava usando, a televisão, mesa e tal, calado, e gravei. E quando eu saí desse podcast, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Você viveu a experiência e decidiu aquilo. E entendi aquilo, sabe? Meu coração realmente encheu. De uma maneira que as lives não tinham me enchido, sabe? E eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu pedi licença, né, pro dono, pro dono, pro funcionário. Falei, vocês permitem eu tirar algumas fotos do seu estúdio? O cara, claro, pode tirar. E eu tirei algumas fotos. Falei, eu quero tirar foto porque eu quero ter um estúdio. E eu sou muito assim, Thiago, que para mim eu acho que é um grande chave para você, homem, né? E eu vou eliminando aquilo que pode me roubar dentro do meu propósito, dentro do que eu quero fazer. Legal. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, beleza, a gente veio aqui, era 9 horas da noite, gravamos, só que era assim, ó, é o seguinte, você tem 1 hora para gravar, tá? Já botou o cronograma lá, 1 hora é tantos reais. Tipo assim, já o cronograma decorrente, entendeu? Pra mostrar que o tempo ia acabar, né? Porque já tinha outra pessoa depois. Ó, é o seguinte, você tem 1 hora, se passar é tanto, mas não pode passar muito, porque outra pessoa vai chegar daqui tanto tempo e ele vai ser o próximo. Eles deixavam ali uns 15 minutos. Isso, né? Uns 15 minutos entre um e outro, né? Aí eu falei assim, aí gravamos e tal. E eu falei assim, cara... Aí, depois disso, eu fui convidado para um outro podcast. E a mesma coisa. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer, mas eu não quero fazer dessa maneira. Eu não quero fazer do meu podcast um lugar só de sentar, falar e ir embora. Entendeu? Faz muito sentido pra mim também. E para mim fazer isso, eu preciso ter o meu ambiente. Total. Eu preciso mandar no meu ambiente, entendeu? Botar as regras do jogo. Eu vou ter as minhas regras, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a montar. E aí, aqui era um escritório... E aí a minha esposa, eu falei, amor, é o seguinte, nós vamos ter um estúdio de podcast. Ela, como assim? Eu falei, pois é.
Ela, não, mas a gente tem outros projetos e tal. Eu falei, não, mas vamos montando aos poucos. Fica tranquilo. Só que a minha esposa, aos poucos, para ela, daqui um ano e meio. Eu entendi bem já quando você falou aos poucos. Aí, no outro dia, o que eu fiz? Eu já desmontei o escritório. Aí ela, mas você acabou com o meu escritório? Como assim? Eu falei, não, ele vai para outro lugar, vamos organizar e tal, vamos levar uma parte para o quarto que tem aqui de hóspede, vamos. E eu já desmontei aqui. Por que eu já desmontei? Porque é o processo. Eu falei, eu não vou esperar estar tudo perfeito para me começar. Perfeito. Eu vou começar com o que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão hoje é desmontar, então eu vou desmontar. Aí desmontei. Aí passou um mês, eu comprei a tinta, comprei as coisas. Aí fiz. E aí, como eu te falei, né? Aqui foi milagres. Deus foi trazendo milagres. Você deu o primeiro passo. Você sabe qual é o primeiro passo que você deu para isso acontecer? Foi quando você tirou foto. Perfeito, verdade. Um ser humano que não tem uma imagem clara do futuro que ele quer, ele não sai do presente. Isso é frase de Instagram, praticamente. Um ser humano que não tem uma foto, uma imagem clara do que ele quer para o futuro, ele não sai do estado presente. Do futuro, vou até anotar isso. E aí, eu comecei. Então, comprei uma câmera, comprei outra, comprei os microfones, fui pedindo um microfone por mês, que era o que eu podia comprar. Legal. Né? E aí a gente chegou num tempo onde estava muito quente, Brasília, né? Brasília a gente tem um tempo que está muito quente. E a gente começava a gravar e as câmeras começavam a desligar. Porque é um sistema de segurança que elas têm quando sobreaquece. Porque aqui é quente, né? Esse escritório em particular, ele é quente. E elas são bem sensíveis. Principalmente com 3 câmeras, com iluminação, de estúdio, tudo, né? E aí eu tava nesse ambiente, cara, e tava pagando as câmeras, pagando algumas coisas. E aí me liga um inquilino, eu tenho alguns aluguéis, né? E me liga um inquilino e fala assim, Lucas, tudo bem? Olha só como as coisas vão cooperando, né? Eu falei, tudo. Lucas, acontece, eu tenho um ar-condicionado aqui, e eu precisei desligar ele, desmontar ele, tirei ele aqui da parede, desmontei. E, cara, eu não tenho onde colocar. E eu pensei em te ligar. Você não quer esse ar-condicionado para você, não? Bom demais essa ligação, não é? Cara, você acredita? Eu tinha acabado de gravar um podcast. O Cauã ficava aqui religando as câmeras desesperado. A gente conversando e toda hora olhando para ele, olhando para porque a câmera desligava, a outra desligava. E aí a gente, aquela coisa, vai acabar, não vai... E o cara me liga, me oferecendo um ar-condicionado. Que ia resolver todo o problema. Na semana ali, no mês mais quente de Brasília, que ia resolver todo esse problema. Que é o que está ligado aqui, inclusive, né? Então, assim, quando a gente entende isso, entende a força do processo, você começa a viver o processo. O processo, ele não vem para te matar. Ele não vem para te destruir. Ele vem para te mostrar que existe um tempo, cara. E aí você precisa ir trabalhando nesse tempo. Total. Né? E aí, Lucas, quanto tempo dura o processo? Aí eu vou te dizer, cara, o processo dura a sua intensidade, a sua entrega. Se a sua entrega for maior, cara, o processo vai ser menor. Se a sua entrega for uma entrega de medo, de insegurança, de incerteza... Vai prolongar. Então, hoje nós temos esse ambiente, né? Totalmente controlado. Eu posso gravar 3 horas da manhã, eu posso gravar 5 horas da tarde, eu posso gravar meio-dia, eu posso gravar 9 horas da manhã, a hora que eu quiser. Eu posso fazer ao vivo, posso fazer gravado, né? Posso abençoar outras pessoas que vêm aqui gravar, entendeu? Né? Porque esse é um dos meus... também motivos, né? Eu poder abençoar outras pessoas que estão começando esse processo e não têm condições, entendeu? E eu falo assim, não, acerta com meu filho, justa com ele só uma ajuda de custo para ele, o meu equipamento eu não vou te cobrar nada, porque é isso, cara, né? Faz parte, entendeu? Da nossa construção. E aí hoje nós temos isso aqui, né? Um estúdio completo, tendo você como referência, né, aqui, podendo te trazer aqui. A gente trouxe o Bispo Rodovalho, que é um grande homem de Deus, trouxe aqui ensinamentos pra gente maravilhosos. Uma figura épica aqui. Inclusive, se você não assistiu, volta aí que você vai ver. A gente tem um podcast gravado com o Dr. João, Bispo Rodovalho, com Fausto, que é professor, e eu aqui só de adorno, né? Entrevistador, adorno mesmo, só para ficar dizendo que estava aqui, entendeu? Mas faz parte. Só que as pessoas, elas não querem viver o processo. Elas não querem viver o processo do casamento, elas não querem viver o processo da criação dos filhos, eles querem ter aquilo, mas elas muitas vezes se escondem do processo. Cara, você tá falando um negócio. Sabe como que eu aprendi a viver um processo na vida? As pessoas... Vocês vão me ouvir agora e muitas pessoas vão dividir as opiniões agora. Sabe como que eu aprendi o valor do processo na vida? Como? Jogando videogame. Cara, o meu pai, na época que ele era da Força Aérea, ele começou a ter... Ele criou a própria loja de informática dele e eu sempre tive acesso às melhores tecnologias quando era pequeno.
E uma coisa que ele tinha lá em casa era um simulador aéreo. Nossa. Então, tipo assim, meu pai fascinadão, eu sempre tive videogame, eu joguei a minha infância inteira. E, cara, é uma metáfora na vida, o videogame. Por quê? Porque se você tem a habilidade, você vai para a próxima fase. Se você não tem, você vai ficar naquela fase até ter. As pessoas, quando falam comigo, assim, nas conversas informais, às vezes até na mentoria, elas falam assim: Thiago, você tem uma visão muito leve das coisas. Mas foi porque eu aprendi no videogame assim. As coisas se tornaram leve conforme eu fui vivendo. Mas, Thiago, você não passou por circunstâncias desafiadoras? Uma porrada delas. Inclusive, isso é até engraçado porque eu olhei pro boné e eu lembrei. No dia lá, no penúltimo dia lá do Legendário, os meus amigos que estavam servindo, eles perguntaram assim: Thiago, fala pra gente aqui, qual foi o momento mais desafiador pra você no Legendário? Cara, isso é uma coisa que acontece comigo. Quando alguém pergunta pra mim qual foi a minha maior dificuldade, a minha cabeça vai direto para as coisas que deram certo. Então, se eu pudesse responder isso de forma honesta naquele momento, eu respondi isso, né, de forma honesta, a minha maior dificuldade é ver as dificuldades. E o segundo ponto é que eu tenho muita facilidade de ver as coisas boas que aconteceram no processo. Então, não tem... Pensa junto comigo. Não tem como a gente passar por um processo sem ter os desafios. Perfeito. E aí eu sempre digo isso. Cara, não é sobre o tamanho do muro. É sobre o seu tamanho diante do muro. Se você vai pular ele, se você vai ter que quebrar ele, enfim. É sobre o que você tem de recurso disponível e o que você faz com o recurso disponível para avançar diante do desafio. Se você avança, você prospera. Tem um livro que fala sobre isso. Não sei se você já leu. Ele é muito bom. O cara que não muito lê tá falando sobre o livro aqui, né? Falei. Que é O Poder do Menos. Não, nunca li. Cara, é um livro fantástico. Geralmente, quando ele está em promoção, eu compro uns 10 e dou de presente. Legal. Porque ele fala sobre isso. Fala que vai vir as dificuldades. Vão vir. Ele é um livro empresarial, inclusive. Né? Ele traz exemplos de empresários, grandes empresários. E ele fala assim, cara, você tem um prego para colocar numa parede. E aí, tem pessoas que, diante desse prego, ela vai na loja, ela compra a maior furadeira, a mais cara, o melhor martelo, ela compra tudo, compra ali o aspirador para poder juntar o pozinho ali do chão e tal, para poder bater aquele prego. Uhum. E aí, quando ela chega ali, ela tem tudo, mas mesmo assim ela ainda não consegue executar. E na contramão, você tem um cara que ele pega aquele prego, pega uma pedra e ele consegue bater o prego. Uhum. E ele consegue finalizar aquela execução. E esse livro ele começa a ensinar pra gente, ele ensina pra gente que a gente pode fazer muito mais com menos. Muito. Que você não precisa ter todas as coisas, todas as ferramentas na mão para executar uma certa tarefa. Exatamente. Entendeu? Que as ferramentas elas são importantes, mas nem sempre você vai ter essas ferramentas. Total. E aí, a gente estava falando antes de gravar sobre isso, né? Eu gravei muitos filmes, muitos longas, curtas e minisséries, enfim. E nessas gravações, eram gravações de baixo custo. Então, eram gravações onde você realmente tinha muitos voluntários, pouco recurso, e você tinha que aprender a se virar com o que você tinha na mão. E pela minha criação de morar na fazenda, de trabalhar na rodoviária do plano piloto, trabalhar com pessoas de baixa renda, trabalhar com um público de baixa renda, né? Então você recebe menos. Então eu aprendi a fazer mais com menos, literalmente. Então quando eu chegava no filme, né, lá nas gravações, as pessoas ficavam doidas comigo assim, porque eu conseguia executar uma tarefa com muito menos. As pessoas chegavam e falavam assim, cara, a gente precisa puxar uma energia, a gente precisa fazer isso, a gente precisa de uma luz aqui e tal. Eu tinha um alicate, uma fita isolante, um arame cozido, e eu, né, que é um rolo de arame ali que é mais fino, que é mais moldável, e eu fazia muitas coisas com aquilo, porque eu aprendi a pegar o que tinha na mão. É uma pedra que eu tenho? Cara, eu vou usar essa pedra. Eu consegui olhar em volta e falar assim, né? Você falou do muro, a metáfora aí do muro, né? Uhum. As pessoas às vezes se deparam com o muro e elas param. Isso. Mas é você olhar para esse muro e não olhar para o muro, mas olhar para as ferramentas que estão ali do seu lado, que Deus colocou ali do seu lado. Exato. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma escada, às vezes é um martelo, uma marreta, né? Às vezes é você ter que pular e ter que agarrar ali. Às vezes é só você dizer sim. Né? Às vezes é você dizer sim. Às vezes tem uma porta e é só você bater na porta, entendeu? Tem um vídeo que é de uma força militar e eles estão
E eles estão num treinamento. Né? É um vídeo bem legal. Cauã, depois você conseguir colocar aí na edição, para os próximos aí assistir, coloca na edição, por favor. E esse vídeo é assim, a Força Militar está ali para invadir uma casa, e geralmente a porta ela abre para dentro da casa, não é verdade? Quando a pessoa vai te receber, ela abre a porta e você entra, certo? Não é a porta para fora, né? E aí a porta, né? E eles estão ali tentando derrubar aquela porta. Eles estão batendo para tentar derrubar aquela porta e eles não conseguem. E aquela porta ela estava destrancada. E por que ela não abria? Porque a maneira dela abrir estava diferente. Ela abria para fora. Então toda vez que a porta está aqui e o cara tá batendo aqui, ela não vai abrir de jeito nenhum. Mesmo. Ou ela quebra ou ela abre. E eles não estavam conseguindo. E aí chegou um outro militar lá que provavelmente sabia disso. Ele só chegou e abriu a porta. E os caras dando chute, e os caras batendo marreta, e os caras tentando derrubar a porta de qualquer maneira, e ela não derrubava. Por quê? Porque eles estavam agindo da maneira muito instintiva ali. E eles não fizeram o simples, que era abrir a porta. Cara, né? essa lição que você está trazendo, Lucas, é tão valiosa e tão valiosa. Isso vai para a empresa, isso vai para a educação de filhos, isso vai para relacionamento homem e mulher. Olha só, eu acho que a galera não pegou isso. Se nós entendermos que a construção dos nossos relacionamentos interpessoais, eles são pautados no que existe naquele momento, a maior parte dos problemas não existiria. Exemplo, você falou de recurso. Cara, educação de filhos. É claro que o pai e uma mãe sempre vai querer dar o melhor para o filho. Mas será que ele realmente está preparado para ter o melhor naquele momento? Vou dar um exemplo. Um caderno tecnológico para a escola. Mas o seu filho ainda nem aprendeu a escrever direito. Então, criar esse senso de merecimento pelo esforço, pelo resultado que ele vai construindo, isso muda muito o jogo. Se a gente for fazer isso dentro da empresa, a mesma coisa. Então, é saber lidar... Tem uma frase que um outro mentor meu dizia assim: ser legítimo é você conseguir lidar com o seu melhor em recursos emocionais e em recursos técnicos com o que está disponível para você. Se você consegue vencer da sua forma hoje, no seu presente, com o que você tem, não é mais dinheiro que você precisa. É de mais criatividade, talvez, é de mais posicionamento, é de mais postura. E isso sim faz você avançar. Falando disso, a gente teve aqui em Brasília, um tempo atrás, uma tragédia ali, né? Um jovem de 18 anos bateu o carro. Os pais não estavam fora do Brasil. E ele pegou esse carro. Eu não sei da história toda, então não vou julgar, não vou contar como é que foi. Mas é justamente sobre isso. Esse adolescente, né? Esse jovem, ele estava num melhor carro, um carro super potente, né? Um carro com muita segurança, só que não era o melhor para ele, porque ele não sabia lidar com aquela ferramenta. E às vezes a gente, na ânsia de dar o melhor para os nossos filhos... A gente é o melhor, mas não é o melhor para ele. Para ele, exatamente. A gente precisa entender isso. É o momento presente ali. Às vezes o melhor que você quer não é o melhor para você naquele momento, porque você não tem a habilidade necessária, você não tem a responsabilidade necessária, entendeu? Para aquilo. E aí você acaba fazendo com que um presente ou com que uma aventura se torne uma tragédia muito grande, que foi o que aconteceu. Eu não consigo mensurar a dor dos pais. Sou pai de 4 filhos, eu tenho um filho de 21 anos, né? De 20 anos, vai fazer 21 esse ano, e eu não consigo mensurar, né? Não consigo entender. Eu sei a dor de perder um pai e uma mãe, que eu não tenho mais meus pais, mas eu não sei a dor de perder um filho, e só de imaginar eu já começa a passar mal aqui, né? Porque é muito grande. Mas nós, pais, precisamos tomar cuidado, porque nem sempre o melhor ou o mais caro é o ideal para nossa casa, para os nossos filhos. É isso mesmo. E nós precisamos entender isso até para nós. Às vezes a gente está tão pautado na vida da internet, na vida do cara, no estilo dali, que a gente não olha para a gente. Exato. E fala assim: primeiro, eu preciso construir, eu preciso me conectar com o que está aqui primeiro, para me conectar com o que está lá fora. A pessoa não está nem conectada com o marido, com a esposa, mas ele está se conectando com um monte de pessoas lá fora, entendeu? E quer construir a vida lá de fora, trazer aqui para dentro. Não vai trazer. Porque ninguém vive o irreal. Nós podemos falar aqui de vários assuntos, mas se nós não vivemos esse assunto, nós nunca vamos nos conectar com as pessoas verdadeiramente. De verdade, exatamente. Nunca. Não, que é a parte da emoção, né? Que é a parte da emoção. E nós precisamos nos conectar a isso. E quando você entende que as ferramentas elas estão à sua volta,
entendeu? Você consegue avançar mais e fazer mais com menos. E esse mais com menos você vai escalando, né? Foi o que eu te falei, a gente começou com pequenos projetos de vídeos de 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, vídeos maiores, e a gente chegou a gravar minisséries. E hoje nós temos dois projetos, os 2 últimos projetos, que a gente inclusive conseguiu colocar no Amazon. Que legal. Pra você ter ideia. Depois eu vou te passar os nomes, né? Então, assim, cara, e vou colocar aqui também na descrição, mas assim, 2 projetos nossos, que já estão no Amazon. Ah, por que você não continua? Porque nós estamos agora angariando outros recursos para fazer mais, né? Fazer um pouco mais. Muito massa. Muito massa. Você... achou o vídeo aí já? Rapaz, o cara é gigante, hein? Alto nível. Abre a porta. Rapaz, olha aí. O cara deu uma voadora. Olha lá. Era mais simples. Muito mais simples. Se podia se imaginar, né? E às vezes a gente está tão preso naquilo. Eu tenho que derrubar. Você não tem que derrubar. Você tem que abrir muitas vezes. Você não precisa derrubar a porta. Você só precisa ir lá e conferir se ela está aberta, se ela está destrancada, se ela é para dentro ou para fora. E aí, né, esse cara gastou tanta energia chutando, né, que poderia ter evitado ali muitas coisas, né? Primeiro que ele só dele chutar, ele já está avisando que ele está entrando, né? Se está atrás de um ladrão, de um cara, o cara já... Tudo comunica. Tudo comunica, o cara já foi embora. Mas é isso, meu irmão. E hoje, voltando um pouquinho sobre vendas. Ok. Existem alguns pilares de venda, existe alguma receita, existe algo que a gente precisa entender para começar a vender, entendendo que tudo é sobre vendas, ou quase tudo passa pela venda? Sim. Agora falando de uma forma mais prática, você pode ouvir de muitos vendedores de que venda é uma coisa só, né? Você pode levar isso para medicina, você pode levar isso para uma empresa que venda, sei lá, saco de carvão a um restaurante, mas não. São linguagem. Uma coisa que tem que estar muito clara para quem vende. Se você vende um produto ou serviço, mas não fala a linguagem do seu cliente e a linguagem do produto, você provavelmente está deixando muito dinheiro na mesa. O que eu quero dizer com isso? Se você for vender para um médico, você precisa falar a linguagem do médico. Se você for vender para um cliente num restaurante, você precisa falar a linguagem do cliente. E não tem como eu alcançar a linguagem se eu não me importar com ele. Foi o que você falou agora há pouco sobre emoção. Se eu vendo algo, mas eu não vivo aquilo, um primeiro princípio de venda, para você vender em alta escala, você precisa, no mínimo, consumir o que você está vendendo. Por quê? Porque tem a sua opinião no jogo, tem a sua experiência na prática. Então, a minha experiência... Cara, eu tinha tudo para ser... Na verdade, eu tinha tudo para não estar aqui hoje, né? Eu podia ter sido morto na minha adolescência. Eu tinha tudo para não ser próspero financeiramente. Eu tinha tudo para não ter um casamento maravilhoso. Eu tinha tudo para não ter uma empresa. Mas Deus é muito bom e vai ensinando a gente ao longo do caminho. Mas no contexto venda, Lucas, a minha experiência de infância me dizia por A mais B de que não valia a pena nem ter empresa e não valia a pena vender nada. Eu ia pro escritório com meu pai para fazer as manutenções dos computadores, mas a cena que mais marcou a minha infância foi uma vez que eu saí algumas vezes com meu pai da empresa para ir na casa dos clientes, tanto pegar os computadores como fazer cobrança. Cara, e teve uma vez que a gente foi, meu pai me deixou na frente ali, ele saiu do carro, foi para casa, entrou na casa do rapaz e ele voltou todo roxo. E eu, nessa época, eu devia ter meus 8, 9 anos, e eu perguntei, né, pro meu pai o que tinha acontecido. Ele falou, não, filho, não foi nada demais. Cara, essa cena me marcou tanto, mas me marcou de 2 formas. Uma, em relação à venda, principalmente em relação à cobrança. Qual é o significado que você daria para cobrança quando você vê o seu pai entrando num lugar para cobrar ele e volta todo roxo? Que é bom ou ruim cobrar pessoas? Que é péssimo, que eu vou sair espancado ali, emocionalmente falando, né? E o segundo foi a esconder minhas emoções. Isso aí para mim foi muito forte. Por quê? Porque quando ele fala para mim que todo roxo, de que não aconteceu nada, tem alguma coisa muito desconexa. E muitos do que estão ouvindo a gente agora talvez não tenham essa consciência. Para uma criança, os pais, eles têm uma figura de perfeição. Então, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita. Por quê? Porque eles viram uma referência.
Então, se o meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, e ele diz que não está acontecendo nada, mas eu sei que está acontecendo algo, quem é que vai sair culpado nessa história? A criança. Então, o pai é bom, a mãe é bom, então o problema sou eu. O recado final é esse. Então, ao longo da minha história, isso moldou muitas das minhas escolhas. Cara, eu como anestesista, só para você ter noção como isso é forte. O anestesista, ele não vende para o cliente. É o cirurgião ou o clínico que vende para o cliente e eles chamam o anestesista para fazer o serviço. Então, por muito tempo na minha jornada, eu só ia lá prestar o serviço porque as pessoas me chamavam. Do meio para frente, começaram a acontecer algumas situações muito específicas, do tipo assim, pensa comigo, você que tem cachorro, né? Qual seria o seu maior medo quando ele fosse ser anestesiado por uma cirurgia? Morrer. Dele morrer. Morrer, ter alguma sequela. Exatamente. Então, muitas vezes o cirurgião e o clínico, eles não conseguiam gerar essa segurança. E aí eles me chamavam, porque eu era o anestesista, e eu conseguia gerar esse nível de segurança, de confiança, aí eles lá e faziam a cirurgia. E aí foi esse momento que eu entendi que eu precisava aprender a vender mais. Então, no contexto venda, uma das coisas que mais entra, né, no processo todo, desde a abordagem até o fechamento, é a capacidade que nós temos de contornar as objeções das pessoas. Para mim, a venda ela acontece quando você ouve de fato o não. Porque senão vira um tirador de pedido. Eu quero um copo d'água, um copo de café. Tá aqui o copo. Então, se a pessoa chega pronta, você não vendeu nada. A venda acontece quando você ouve o não e consegue entender o que está por trás desse não. Se ele é verdade, se ele é mentira. Se ele for verdade, o que eu faço. Se ele for mentira, o que eu faço. Isso é muito forte. Muito, muito. Eu lembro que eu tinha um restaurante, um comércio, e eu decidi encerrar as operações. Estava muito cansado, estressado com a vida que eu estava vivendo. Eu falei, cara, eu vou pivotar para outro mercado, não vou ser mais, não vou cuidar mais de restaurante nesse ambiente, esse ambiente não está legal para mim, enfim. E aí eu decidi encerrar as operações, aluguei os pontos comerciais, aluguei as lojas e fiquei um ano ali meio que de stand-by, estudando, buscando algumas coisas. E aí, depois de um ano, eu decidi ir para a área de vendas. E aí eu fui ser vendedor autônomo, né? Legal. Trabalhar para uma grande multinacional como vendas, né? E é engraçado que quando eu entrei para vender, o gerente ele estava saindo, ele ia pedir conta, ele não estava satisfeito, ele estava muito insatisfeito, e eu entrei por uma indicação de um amigo meu. E aí ele não queria me contratar de jeito nenhum, e aí esse meu amigo convenceu e falou, cara, você vai sair da empresa? Ele falou, vou, aí para que eu vou contratar? Ele falou, justamente por isso, não deixa a empresa com buraco não, você contratando, você vai deixar a empresa redondinha pro próximo e tal, porque você já está na área, e você não vai sair tão queimado, vamos dizer assim, né? Sim. Tipo assim, tô me lixando, né? Uhum. E aí o cara decidiu me contratar. E aí o cara me contratou, ele sentou comigo e falou, é o seguinte, a empresa funciona assim, 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 essa base que eu vou te dar de clientes, essa área que você vai poder comandar é uma área falida, já entrou 3 vendedores e saíram porque não conseguiram vender e performar e não conseguiram ganhar dinheiro e saíram. Uhum. Mas é o que eu tenho, você quer? Falei, cara, o que eu preciso é só de uma oportunidade. Né? Ele falou, adoro tá bom. Desafio, né? Adoro. E aí ele me deu na época um palm topzinho desse tamanhozinho assim, né? Um palmzinho top, que o carregador não funcionava, aquele carregador que você tem que dar a volta assim, sabe? Para carregar. E a minha primeira venda foi horrível, porque eu errei o pedido e eu botei muito a mais do que o cara tinha pedido. E porque o palm top, enfim, também estava quebrado e eu não sabia entender ali as quantidades, se era caixa, se era unidade, enfim. Tá. Foi um grande desastre. E logo na primeira, sabe? Já fui, o cara me comprou e eu estava todo feliz. Quando chega o cara, ué, Lucas, tá maluco? Eu pedi, ele era mercado, né? E ele tinha uma rede de mercado, ele pediu algumas camisinhas mesmo, né? Uhum. Eu pedi uma caixa de camisinhas e mandou 100 caixas, foi mais ou menos assim, sabe? E eu, meu Deus do céu, e agora e tal? Fui lá pedir desculpa pro cara, assumi o meu erro, não coloquei a culpa em nada, falei, o erro foi meu, porque eu tô novo e tal, me perdoa, vamos amenizar esse prejuízo, e a gente resolveu, né? Mas eu me deparei com um cliente que ele não queria nem me receber. Caraca. Né? Eu cheguei lá, e aí eu falei com a secretária, falei, é o seguinte, eu sou o novo vendedor da empresa e eu vim aqui me apresentar e eu queria conhecer a área de vendas, quem compra. Ele falou, não, ela falou quem compra é o patrão, mas essa empresa aqui já está arriscada, ele não compra de vocês mais. Ele já mandou arriscar aqui, então nem adianta. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei, mas deixa eu falar com ele, deixa eu me apresentar. Ela falou, tá bom, assim, deixa eu ir lá falar com ele. Ele falou, e aí ela falou, olha, ele mandou você esperar.
Eu tomei um chá de cadeira de 4 horas. Caraca. 4 horas eu fiquei lá. Não era nem chá de cadeira, eu fiquei em pé, do lado de fora da loja. Porque nem para falar assim, não, senta aqui no escritório, toma um café, espera aqui, não. E eu sei que quando ele saiu, que eu vi que era a pessoa, né? Que era o dono ali, que ela meio que apontou assim, até com medo, né? Que eu fui me apresentar, aí ele até tomou um susto, falou, você ainda tá aqui? Porque ele pensou que ia me dar um chá de cadeira e eu ia embora. Eu falei, não, sim, senhor, vim me apresentar, deixar o meu cartão pro senhor. Ele falou, não, tá, mas eu quero te dizer uma coisa, que eu não compro com vocês mais. Eu falei, tudo bem, mas eu queria saber o que aconteceu. Não, porque vocês não cumprem as coisas, enfim, tal, blá, blá, blá. E virou as costas e foi embora. Eu falei, não, tudo bem, mas semana que vem eu volto aqui. E ele foi embora, e aí na outra semana, no mesmo dia, eu estava lá. E aquele cliente que não queria comprar, ele se tornou um dos melhores clientes da minha carteira. Top. Né? Aí eu consegui desconstruir isso, conversando com ele, entendendo, né? Gerando um novo processo de compra e venda. Então eu mudei o processo, né? Eu falei assim, ó, qual é o seu problema? Qual é a sua maior dor? Por que você não compra com a gente? Não, porque vocês não cumprem o prazo, porque vocês entregam mais do que a gente pede. Tipo assim, a gente pede X, vocês mandam 3X. Botou na sua mão tudo que ele queria que fizesse. Isso. Eu falei, se a gente resolver isso, você compra com a gente? Comigo? Ele falou, compro, mas como que eu vou resolver isso? Eu falei, ó, eu sou um homem de pegar na mão. Mas para a gente não ter problema, vamos colocar no papel? E aí eu assino, o senhor assina. Nós vamos fazer um pedido. Dentro do que o senhor pedir, eu vou colocar no papel, eu vou assinar e o senhor vai assinar. Se tiver 1 vírgula a mais ou a menos, o senhor manda voltar sem culpa nenhuma. E o prejuízo vai ser meu. Aí ele, gostei. E aí a gente começou a trabalhar. O primeiro foi assim, o segundo foi assim. Top. Depois o 10º, ele nem queria assinar mais papel. Ele falou, não precisa assinar isso aqui mais não. Já confiou. Já confiou e foi embora. E aí ele se tornou um dos melhores clientes, se não o melhor cliente. Ele foi o meu melhor cliente durante muito tempo. Que foi onde alavancou, né, as minhas vendas, enfim. Por quê? Primeiro, não desistir, porque eu sou um cara que eu sou meio casca grossa com isso, entendeu? Mesmo ele me tratando mal, mesmo tendo ali, né, eu entendi que era uma dor dele, não era pessoal. Uma das coisas, Thiago, que as pessoas têm que entender é que nem tudo é pessoal. Não, na maior parte das vezes não é, a gente que torna. Né? Por mais que a pessoa te trate como pessoal, não é pessoal. E aí você tem que separar. Exatamente. Falar assim, cara, o problema desse cara é com a empresa. Isso. Ou melhor, é com outro vendedor. Não é comigo. Exato. Então eu posso reconstruir isso. Total. Né? Então a gente precisa entender isso, que nem tudo é pessoal. Ou, como você falou, na maioria das coisas não é pessoal. Nós precisamos ter paciência para o processo, foi o que a gente falou aqui. Vendedor que não é paciente, vende pouco. E conhecer o produto que você falou. Então, assim, né, eu me deparei com uma outra situação que você falou, eu já lembrei. Eu lembro que eu fui convidado para um café da manhã. E as pessoas, cara, ficavam no meu pé para ir nesse café da manhã e eu não queria ir, não podia ir. E elas não falavam o que tinha nesse café da manhã. Não, pior ainda, né? Não, e aí era uma amiga, né? Um particular, e minha e da minha esposa, não, vocês têm que vir tomar um café da manhã aqui em casa e tal, blá. Falei, cara, tá, vamos lá tomar esse café. Quando eu chego lá, tinha uma grande televisão assim, passando as imagens mais bonitas que a gente poderia ver, de resorts, de barcos, disso e aquilo, né? E tinha um cara lá muito bem vestido, muito bem arrumado, e aí o cara era um marketing multinível, né? E o cara queria me vender um produto para mim ser ali a base dele, né? Okay. E aí o cara fez toda a apresentação, cara, a coisa mais bonita, mais encantadora e tal. E no final ele falou, e aí, vamos entrar? Eu falei para ele, cara, com muito respeito, eu não vou entrar. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo café, mas eu não vou entrar. Ele, mas você não é um cara que gosta de mudar a vida, de ajudar pessoas. Aqui você vai poder ajudar pessoas. E aí eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vendo aquilo que eu não acredito. E esse seu processo, eu não acredito nele. Ele, como assim? Por que não? Eu falei, primeiro, porque as pessoas não vão comprar o produto, as pessoas vão comprar o que eu estou vendendo. Vão me comprar. Primeira coisa. Isso. Entendeu? E nem todo mundo hoje é vendedor. E eu vou falar para uma pessoa que ela vai viver as melhores histórias da vida dela sendo uma vendedora, sendo que ela não é vendedora e que ele não é vendedor. Entendeu? Isso, total. E aí a pessoa vai comprar, pegando dinheiro emprestado dos outros, de mim, para montar algo que ela não vai conseguir. Ela vai vender fiado para tentar receber, para tentar vender, porque ela não vai vender, porque ela não é uma vendedora, porque ela não é disso, entendeu? E vai se frustrar. E ela não vai se frustrar com o produto, ela vai se frustrar comigo. Então, o produto é bom, eu acredito. E eu vou comprar, um dia que eu quiser um perfume,
uma essência, um negócio, eu vou comprar de vocês. Eu compro. Mas não como vendedor. Mas eu não vou vender esse processo, porque eu não acredito nesse processo específico. Entendeu? E justamente por eu influenciar pessoas que eu tenho que tomar cuidado. Claro, posicionamento é tudo. Muito cuidado, entendeu? Então, assim, isso é muito forte. A gente não pode vender aquilo que a gente não acredita. Entendeu? A gente não pode entregar aquilo que a gente não experimentou, que a gente não confia. Né? É igual um vendedor de carro vender uma marca que ele sabe que ele não compra para ele. Exato. Entendeu? Um vendedor de um produto alimentício que ele não consome. Cara, não tem como. Entendeu? Como é que eu vou vender saúde se eu não tenho saúde? Exatamente. Não é verdade? Tem muita gente vendendo alta performance hoje com uns bons quilinhos aí acima do peso. E isso fala muito alto, né? Pô, Thiago, mas ele tá vendendo performance em outra área da vida. Mas, meu amigo, tudo comunica. O que eu vou falar agora é muito duro. Não tem como acreditar que uma pessoa acima do peso tem zelo pela própria empresa. Não tem. Acredite, tem alguma coisa que falta de forma muito grave, assim como falta na saúde dele. Isso comunica. Por quê? Porque no nosso sistema de crenças, assim como eu faço uma coisa, eu vou fazer todas as outras. Então, existe uma crença central que ela vai e afeta outras áreas da vida. Então, a gente estava falando antes de organização, né? Cara, uma pessoa que não cuida da sua imagem pessoal, por exemplo, ela vai comunicar desleixo, desorganização. Pode ter certeza que dentro da empresa dela isso vai existir também. Então, em alguma área da empresa. Em alguma área da empresa. Não quer dizer que é a empresa toda, não, mas em não alguma área. E ali, às vezes, né, desculpa te cortar, mas aquela área, às vezes, que está minando, né? Que está impedindo o cara de dar aquele plus, de dar aquele próximo passo. Exatamente. Tem uma coisa que eu aprendi com o Paulo que é muito forte no contexto espiritual, e isso tange para as outras áreas da vida, que é a palavra shalom, né? Que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Cara, nada quebrado é nada quebrado. Tolerar isso dentro de casa, tolerar isso dentro da empresa, gera um acesso que não era para ter. E eu tô falando de acesso do mal mesmo. Cara, viver nesse contexto, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, faz você viver em paz. Faz você viver em paz. Então, a congruência, essa é a palavra central. Viver de forma congruente faz com que eu e você e todas as pessoas que estão assistindo trabalhem com mais confiança, vivam com mais clareza, com paz no dia a dia. Porque, na minha percepção, tá? Nada mais honesto do que você viver sem se preocupar com o que os outros estão pensando ou falando de você. Por quê? Porque você sabe que você vive o que você prega. Perfeito. Caracas, que bomba, hein? Essa daí foi pesada. Foi muito bom, muito bom. Thiago, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo carinho de estar aqui nos ensinando. Eu quero já deixar aberto um convite para o próximo. Okay. Viu? Vamos combinar aí daqui um mês, sei lá, 2 meses, dentro da sua agenda, porque a gente já tem 1 hora, deixa eu ver aqui, ó. Pelo menos 1h20 que a gente está conversando. E parece que a gente só começou. É isso aí mesmo. Né? Isso é muito, muito bom. E mais uma vez, né, eu gosto do podcast por isso. Porque a gente tem essa troca verdadeira, entendeu? E eu aprendi muito com você hoje, muito mesmo. Gratidão, irmão, também aprendi muito. E esse é o intuito do nosso podcast, né? Não é só ensinar as pessoas lá, é aprender aqui também. Né? E essa troca, ela é muito valiosa e muito verdadeira. Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí as suas considerações finais, né? E vamos avançar. É isso. Pessoal, obrigado por todos prestarem atenção nesse tempo aqui com a gente. Tenho certeza que se você anotou boas coisas que a gente falou aqui hoje, você já vai ter ações práticas para mudar na sua vida pessoal, na sua empresa, nas suas vendas, na sua performance como um todo. Acredite, alta performance é possível ser construído quando você tem as ferramentas certas e quando dentro de você está tudo organizado e ordenado. É isso. Gratidão, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado. É possível, eu quero te dizer, homem, que é possível sim viver em alta performance, é possível sim avançar, é possível ser feliz mesmo e realizado dentro da sua família, dentro do seu empreendedorismo, da sua empresa ou da sua do seu trabalho, ter uma saúde, entendeu? É possível. E equilibrando os pratos. Esse podcast aqui é para te falar isso, que é possível equilibrar os pratos e avançar. Né? Eu queria agradecer mais uma vez o Thiago, a sua presença, meu irmão. Você tem o nome do meu irmão mais velho, entendeu? Então, assim, né, é um nome top, não é qualquer pessoa que tem esse nome, né? Thiago. Verdade. Né? Falando nisso, Thiago, te amo, meu irmão. Você é um parceiro, abração, um amigo. Thiago.
Aí você vai conhecer ele ainda, você vai ver que cara fantástico. Meus irmãos são fantásticos. Matheus também, Matheus Ponte, meus outros irmãos. Mas eu quero te agradecer a sua audiência. Se de alguma maneira esse episódio impactou, falou com você, você conseguiu anotar algo, voltar para escutar de novo, é porque isso te marcou. Então, mande isso para outros amigos, para outras famílias, para outras pessoas, mães, pais, filhos, pessoas que querem atingir alta performance, assim como você, pessoas que querem crescer e entendem que o poder disso daqui, sabe? Por que eu construí isso daqui? Porque eu sou um cara que consumo podcasts. E eu recebo muito dentro disso. Você está vendendo o que você vive. Eu gosto muito, eu assisto, eu reassisto, eu vou gravando, porque realmente isso tem impactado. E eu tenho certeza que Deus, através das nossas vidas, falou com você hoje e trouxe aí mensagens poderosíssimas sobre alta performance, sobre masculinidade, sobre posicionamento. Nós precisamos nos posicionar como sociedade, como homem, como família, como pais, como filhos, nos posicionar para gerar uma geração forte. Nós precisamos ser fortes. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e até a próxima sexta-feira. Um abraço. É isso.